Queridos amigos e inscritos do canal da Melo Notes, e eu tô voltando a gravar vídeo aqui no canal. E hoje, um dia depois do Dia Internacional da Mulher, quero fazer um vídeo em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E como todo dia é Dia da Mulher, eu me sinto na legitimidade de poder fazer esse vídeo aqui um dia depois. Então, vamos começar aqui. Eu começo recitando as palavras do grande rei de Israel, o rei Davi, Hamelech Davi, para nos dar um princípio do que a gente vai tratar aqui no vídeo. Em Omer ve'en dvarim bli nishma kulam, ou seja, o Salmo 19, 4, o rei Davi ele fala que não existem palavras que sejam proferidas em vão. Não tem palavras que você simplesmente fala e não vai acontecer nada. Então as palavras têm um peso, tanto é que o Criador fez o mundo por meio do som, né, por meio da palavra. Então vamos começar. Eu quero falar aqui justamente sobre o capítulo número 8 do escritor, famoso escritor judeu, Eric Hobsbawm, que era inglês, né? Era de um partido inglês. E o Eric Hobsbawm, ele fala sobre que a emancipação da mulher começou de fato depois da Primeira Grande Guerra, mas já esse movimento tinha começado antes. Então todas aquelas lutas iniciais, elas resultaram em algo muito maior. A gente vai dividir em vários tópicos. O Eric Hobsbawm ele divide o capítulo 8º, que inclusive é interessante, né, porque o número 8, em referência também à mulher, ele coloca como capítulo 8. Que curioso isso. Então, só citando algumas estatísticas que o Eric Hobsbawm faz muito bem, ele gosta muito do tópico também de educação, que nós trataremos neste vídeo, e também da disputa na sociedade pelas lutas de classe, porque analisa baseado no materialismo histórico, né, na dialética. A gente sabe, então, por Eric Hobsbawm, no tópico 1 do capítulo 8, mais exatamente 95% de todos os homens casados entre as idades de 18 e 60 anos estavam ocupados. Nesse sentido, né, na década de 1890, por exemplo, na Alemanha, enquanto a gente tem apenas 12% das mulheres casadas que estavam ocupadas, ou seja, 12% das mulheres casadas estavam ocupadas. Então, o Eric Hobsbawm coloca o casamento como um tipo de empecilho para a mulher poder ingressar no mercado de trabalho. Embora metade das solteiras, né, 50% e 40% das viúvas estivessem ocupadas. Ele colocando mais uma estatística para poder justificar essa questão do casamento. Outra coisa que o Eric Hobsbawm fala, outra estatística, é que na Inglaterra, porque ele é inglês, então ele vai falar muito sobre a Inglaterra no livro, e a Inglaterra também como grande potência mundial à época, é legítimo que ele possa falar sobre isso lá, e ainda mais que os movimentos industriais, as revoluções industriais tiveram início na Grã-Bretanha. Na Inglaterra, 34% das mulheres maiores de 10 anos eram ocupadas. Na década de 1880 e de 1890, comparadas com 83% dos homens. Na indústria, a proporção de mulheres alcançava 18% na Alemanha e 31% na França. Quer dizer, a França já tem até uma porcentagem maior do que a da Alemanha, e por sua vez a Inglaterra tem uma porcentagem maior ainda que a França, né? Sem maiores intrigas, né? Vamos continuar. Continuando só com um pouco mais de estatísticas, né? Mas nos encaminhando um pouco mais para metade do episódio, a mudança mais notável que o Eric Hobsbawm aqui está analisando a partir do declínio do emprego doméstico foi na Alemanha. E ele considera o aumento de ocupações hoje predominantemente femininas, como em lojas e escritórios. Vendedores de lojas na Alemanha passaram de 32 mil em 1882, abaixo de um quinto total, a 174 mil em 1907. Na Inglaterra, o governo central e local empregava 7 mil mulheres em 1881. Já em 76 mil em 1911, e o número das funcionárias no comércio e nas empresas foi de 6 mil para 146 mil, né, um tributo à máquina de escrever. Bom, é evidente, né? É evidente que pode haver, né? Quer dizer, pode ser que algumas pessoas pensem que as mulheres estavam, por exemplo, sendo atendentes em lojas ou cuidando das lojas, talvez porque tem alguma característica que atraiam mais
as pessoas, por exemplo, a beleza, como muitas pessoas podem imaginar. Mas é notório, durante a história, que as mulheres administravam negócios familiares e tinham essas habilidades. Tanto é que em sociedades como a sociedade judaica, durante muito tempo, existia o dote que deveria ser pago, né, para a família da noiva, porque estava se perdendo uma grande mão de obra dentro da família, ou seja, as mulheres tinham essa habilidade fantástica e diferencial para cuidar dos negócios familiares. Então, continuando aqui também, né, eu também não quero deslegitimar o fato que as mulheres, por serem mais bonitas que os homens, não possam ter maior quantidade de empregos nesse setor especificamente. Bom, continuando, algumas dessas novas aberturas beneficiaram as filhas dos operários, ou mesmo as dos camponeses. Já estou falando do setor de educação. Um número maior beneficiou as filhas das classes médias, da antiga e nova classe média baixa, atraídos particularmente para a caça e conferiam certa respeitabilidade social, ou podiam ser consideradas como trabalhando para cobrir pequenas despesas. Eu estou lendo Ipsis Literis, quer dizer, óbvio que não, porque o livro é em inglês, estou lendo Ipsis Literis em português, mas a gente entendeu, né, o que eu quis dizer. Depois eu falo um pouco mais, né, sobre a classe do movimento feminista. Então, vamos falar aqui sobre o movimento sufragista. Então, continua Eric Hobsbawm. Eu vou continuar em Ipsis Literis. Em países como a Inglaterra, inclusive esse é apenas o tópico 1, e eu já estou me encaminhando para o final, onde o sufragismo tornou-se fenômeno significativo, deu a medida da força política do feminismo organizado. Mas ao fazer isso, revelou igualmente sua principal limitação, um apelo restrito principalmente à classe média. Depois o Eric Hobsbawm vai falar sobre o fato, né, aparentemente contraditório, de que, porque como socialista ele tinha uma certa visão de mundo voltada, por exemplo, para a sociedade fabiana, em que as mulheres perfaziam cerca de 1/4 daquela sociedade, mostrando essa emancipação feminina. Ele menciona o fato aparentemente contraditório, Alea Yactae, ou seja, da burguesia liberal, por mais inconveniente e inoportuno que aparentar ser aos patriarcas, cita ele, Ipsis Literis, em suas vidas privadas, ela acaba por levar à emancipação feminina, já em 1880. Né? Então essas transformações após a década de 70, 80, levavam uma ação maior para as mulheres se tornarem independentes. Outra coisa também que o Eric ele fala de uma forma interessante é que muitas mulheres acabavam por não trabalharem, por exemplo, porque isso mostrava que de alguma forma aquela família era pobre. Por que isso acontece? Porque se a família tinha dinheiro, por que a mulher ela tinha que trabalhar? Então o Eric também aborda esse fato. Bom, já encaminhando para o final do episódio, eu vou citar aqui alguns documentos, algumas leis históricas, por exemplo, a 19ª Emenda Americana, né, que na Constituição Americana, ratificada em 1920, garantiu o direito das mulheres em votar, e o Representation of the People Act, agora falando já da Grã-Bretanha, de 1918, garantido às mulheres acima de 30 anos com alguma propriedade poder votar, e também, por fim, o Civil Rights Act de 1964, que tornou ilegal discriminar com base do sexo, né, assim como cor, religião e origem nacional. Bom, então esse é o episódio de hoje. Feliz Dia Internacional das Mulheres e até o próximo episódio. Observando que o meu livro está à venda na Amazon e o link está na descrição do vídeo.